A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada família nesta manhã. Hoje é um sábado dedicado para a família, não que os outros sábados não sejam, né? Todo sábado realmente nós adoramos em família, mas no cronograma da igreja, este é um dia dedicado para que de alguma forma possamos abordar algum aspecto da vida familiar, né? E nós temos aqui na nossa igreja um casal que é responsável pelo departamento, se não estou equivocado, é o Anderson e a Lorena, é isso mesmo, né? E segundo dizem, eles foram escolhidos por serem o casal mais bonito da igreja, mais rico, mais espiritual e mais unido, irmãos, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas pelo menos dizem por aí, né? E nós esperamos em Deus que isso seja verdade, ou pelo menos que se cumpra essa profecia, né? Mas queridos, eu estou feliz hoje também porque nós estamos tendo a oportunidade de rever, não sei se é o professor Sobreira, não sei se foi ele que eu vi aí, o professor Sobreira, ele está aí? Cadê ele? Levanta aí, meu jovem. O professor Sobreira foi um colega meu de ministério e trabalhou também como pastor, né? Lá em Fortaleza. Ele está ali com, é o Miguel, ou é Gabriel? Miguel, né? O pequeno Miguel, né? E que Deus o abençoe ricamente, né? É um colega nosso, trabalha lá na capelania conosco lá no INTA. Queridos, nós iremos meditar um pouco sobre família a partir do livro do Apocalipse. E eu não sei, Apocalipse capítulo 3 é o verso que nós iremos abordar nesta manhã. Eu não sei se vocês têm acompanhado através dos meios de comunicação como a família ou o tema relacionado com a família está no verdadeiro conflito em relação àquilo que a Bíblia ensina e aquilo que a sociedade está esperando, né, que aconteça, né? Temas como aborto, temas como casamento, divórcio, adoção, todos esses temas estão relacionados com a família, né? E de alguma maneira existe uma guerra visível e invisível aí fora contra a instituição da família. É uma guerra que começou com a teoria e hoje nós estamos vendo na prática. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Robert Wayne. Alguém já ouviu falar desse homem? Robert Wayne, talvez não, né? Que é pouco conhecido. Este homem foi um teórico socialista e ele tinha como um sonho acabar com três coisas. Obrigado, querido. Com três coisas que ele julgava serem maléficas para o desenvolvimento da humanidade. A sociedade, segundo ele, quando a sociedade eliminasse a propriedade privada, quando a sociedade eliminasse Deus e quando a sociedade eliminasse a religião e a família, aí sim a humanidade poderia galgar ou desfrutar da felicidade. E é curioso, meus irmãos, que ele disse isso em 1700 alguma coisa, quase no século, quase 200 anos atrás. E essas ideias depois foi reelaborada por Karl Marx e hoje existe uma guerra ferrenha, irmãos, contra a família. Vocês já ouviram falar de patriarcado? Alguém já ouviu essa palavra por aí? Alguém já ouviu? Quem já ouviu essa palavra? Levante a mão para eu ter uma ideia de como é que está. Patriarcado. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso? O que é o patriarcado? Ou o modelo bíblico de família? Segundo a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher. E o modelo de família é homem, mulher e filhos. Esse é o modelo bíblico, simples e objetivo, né?
Mas hoje existe uma guerra tremenda, irmãos, para destruir essa estrutura que tem a origem divina. E eu gostaria de, nesta manhã, a gente considerar alguns pensamentos aqui da palavra de Deus e procurarmos extrair algumas lições que venham nos ajudar nessa guerra ideológica e também prática. Vamos fazer uma oração, porque sem oração a gente não vai compreender a palavra do Senhor. Todos trouxeram sua Bíblia, quer no celular, quer de outra forma, né? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo em Apocalipse capítulo 3, daqui a pouco. Vamos primeiro fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos nesse momento tão solene da tua igreja e queremos dedicar os próximos minutos para abrir a tua palavra e sermos protegidos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Sermos instruídos pela tua palavra, para que possamos sair daqui com ideias, com sentimentos, com resoluções que venham fazer da nossa casa, da nossa família, um edifício construído sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Venha abrir o nosso entendimento nesse momento, tocar a nossa vontade, é o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, Senhor. Amém. Ok, vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Alguém poderia dizer, mas pastor, o que é que Apocalipse tem a ver com família? Tem tudo a ver, irmãos. Vai depender da perspectiva, olhando. Nós iremos olhar este livro nessa manhã pela perspectiva da família, né? O que é que a experiência tem dito acerca de família, irmãos? A família é uma bênção ou é uma maldição na história da humanidade? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Depende. Ela pode ser uma bênção ou pode ser o que? Uma maldição. Pode ser um ambiente onde a felicidade possa alcançar o coração de pessoas, ou pode ser também um pedaço. A gente costuma dizer assim, que a minha casa seja um pedaço de quê? Do céu, né? Mas pode ser o inferno todo, né? Pode ou não pode? Pode. Vai depender da forma como nós encaramos a família. Mas por que é que algumas famílias dão certo e por que é que outras dão errado? Por quê? Queridos, lidando com famílias há quase 30 anos, e pela experiência pessoal e observando a experiência dos outros e pesquisando este assunto, eu tenho chegado à conclusão que um dos grandes problemas da infelicidade no matrimônio é a falta de preparo para o matrimônio. Se alguém quer ser médico, essa pessoa se prepara para ser o quê? Médico. Se uma pessoa quer ser um advogado, essa pessoa se prepara para ser o quê? Um advogado. Mas quando as pessoas resolvem se casar, elas não se preparam para o casamento. E entram no casamento como sendo uma experiência sem preparo, e aí a possibilidade de dar errado é muito grande, irmãos. E entre essas coisas que atrapalham a felicidade no casamento, irmãos, é o excesso de romantismo. O romantismo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Agora aprendeu, né? Ela agora já aprendeu. Já não pode dizer sim nem não. Vai o quê? Depende. A ausência do romantismo num casamento pode colocar em risco a relação matrimonial. A ausência. Mas o excesso de romantismo
também pode colocar em risco as relações matrimoniais. Por que pode colocar em risco a relação matrimonial? Porque você começa a fantasiar acerca do casamento. Os meus filhos, quando eram pequenos, gostavam muito de um programa mexicano, que não sei se vocês conhecem, né? Pouco conhecido, chamado Chaves. Alguém conhece? Estão com vergonha de levantar as mãos, né? Quem conhece o Chaves, né? E meus filhos, de tanto assistir, eu comecei também a assistir, comecei também a gostar, né? E virei um fã daquele programa. E sempre que eles estavam assistindo, eu também estava perto, né? E tem muitas lições ali maravilhosas, coisas que devemos evitar, coisas que devemos aderir. Mas uma das coisas que me chamava muita atenção, que era uma das partes muito engraçadas daquele programa, era o quadro do professor Girafales e a dona o quê? Florinda. E aquilo ali ilustra muito como nós fantasiamos as relações amorosas, né? Toda vez que o professor Girafales encontrava com dona Florinda, o que é que acontecia? Professor Girafales, dona Florinda, professor Girafales, dona Florinda. Lembra disso, né? Aquele excesso de romantismo. E isso pode atrapalhar as relações matrimoniais. Porque nós casamos e esperamos que o romantismo permaneça para sempre. Isso é possível, irmãos? Claro que não é. Muitas vezes a gente pergunta, mas pastor, por que é que num período de namoro a gente passava tempo conversando, se beijando, a gente tinha tempo um para o outro, e depois que nós casamos, não temos mais tempo, né? Porque no período de namoro, queridos, não tem contas a pagar. Não é verdade, né? Não tem filhos, nem sogra existe, nem sogro, porque estão bem distantes. Então a vida é como se fosse Adão e Eva no paraíso, entendeu? A gente vivia perto um do outro, era só aquela luta de sumô, lembra, né? Uma verdadeira luta de sumô. Mas quando nós casamos, nós caímos na realidade. Nós começamos a enxergar o outro como o outro realmente é. Porque quando a gente está namorando, quando a menina vai encontrar um rapaz, ou vice-versa, como é que eles fazem? Primeira coisa, fazer o quê? Se aprontar. Né? O rapaz se apronta, escova o dente, passa o dia todinho sem escovar o dente, né? Mas na hora, aí ele escova o dente, coloca desodorante, entendeu? Ela também se arruma. E eles sempre se encontram prontos, produzidos. Aí casam. Aí no primeiro dia do caso, depois do casamento, ele acorda com ela ao lado sem maquiagem. Os olhos cheios de remela, entendeu? Ela olha para ele e percebe que ele, além de roncar, ainda baba aqui, né? Tem aqueles camaradas que babam quando estão dormindo, né? Aí olha para aquela cena. O desejo do divórcio não é fácil, meu irmão. Não é fácil. O dia a dia pode matar o nosso amor, os nossos relacionamentos. E aí a gente poderia dizer, o que é que devemos fazer quando o casamento começa a entrar nessa fase da realidade cotidiana? Vamos procurar um terapeuta, terapia de casais. Vamos ler, queridos. Eu gosto de psicologia, amo psicologia, pratico a psicologia, mas a psicologia é uma ciência recente, queridos. Antes da psicologia, a humanidade conseguiu superar as suas crises, os seus obstáculos. Os seus avós possivelmente nunca ouviram essa palavra e conseguiram manter o casamento. Então, pastor, o que é que a gente precisa para que o nosso casamento, quando entrar nessa fase da realidade cotidiana, permaneça em pé? Vamos ler o texto desta manhã, procurando tirar lições pela perspectiva da família, da espiritualidade da família.
Qual é a nossa maior necessidade como casais? Vamos começar falando assim, como na perspectiva do casal. Capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 e o verso 20. Capítulo 3 e o verso 20. Vamos começar a lendo aqui e procurando extrair algumas lições. Eu vou ler o verso todo e depois a gente volta meditando em cada frase aqui nesse verso. Eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Qual é a primeira lição que nós poderemos extrair desse texto para a nossa vida conjugal? Se o nosso casamento entra em crise, se os nossos relacionamentos começam a perder o seu vigor, esse texto está dizendo aqui: eis que estou o quê? À porta. Se a Bíblia diz que Cristo está à porta, ele está dentro ou está fora? Ele está dentro ou está fora? Fora. Deu para entender agora a primeira lição? Quando é que as crises começam a entrar no nosso casamento, ameaçando as relações conjugais? Isso acontece porque Jesus está onde? Ele está onde? Dentro ou fora? Fora. Queridos, isso aqui é interessante nós pararmos para meditar. Mas pastor, como é que Cristo está fora se eu sou um cristão? Se eu sou um membro de igreja? Como é que Jesus está fora? E é curioso que em grego as palavras que são usadas aqui são muito interessantes. Vamos aprender um pouquinho de grego, né? A outra vez a gente aprendeu um pouquinho de hebraico, não foi? Lembra? Um domingo à noite. Vamos agora lembrar um pouquinho de grego, né? No nosso verso que nós lemos aqui, a primeira parte diz assim: eis que estou à porta aí e bato. E aqui nós temos um pequeno problema de tradução, porque na nossa Bíblia diz assim: eis que eu estou. Só que em grego não é a palavra, não é o verbo estar. O verbo estar em grego é o verbo emi. Como é que é o nome do verbo em grego? Vamos repetir para a gente aprender. Como é o nome do verbo? Emi. Então o verbo emi significa o quê? Ser ou estar. Não é esse verbo que aparece aqui. Pastor, então qual é esse verbo que aparece aqui? É o verbo restemi. Olha aí, vamos aprender. Qual é o nome do verbo? Qual é o nome do verbo? Mais forte um pouquinho. Restemi. Repita comigo. Restemi. E o que é restemi, pastor? É permanecer. Está dando para entender isso aí? Está muito complicado. Na nossa Bíblia foi traduzido como eis que eu estou. Mas a tradução correta não é eu estou, mas eu o quê? Mas eu o quê? Permaneço. Está dando para entender isso aí ou está muito complicado? Às vezes minha filha diz: papai, o senhor exagerou demais na dose, né? Mas a gente precisa exercitar um pouquinho o nosso cérebro, né? Porque quando a gente exercita o nosso cérebro, a nossa espiritualidade também vai crescendo, a nossa compreensão do mundo espiritual. O verbo aqui é o verbo ristemi, e significa o quê? Permanecer. Mas você, para permanecer em um local, você precisa chegar nesse local. Está dando para entender ou está muito abstrato? Está ou não está, irmão? Fala a verdade. Para você permanecer em um local, é necessário você chegar até aquele local. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Se a Bíblia diz que Cristo diz: eis que eu permaneço, se ele permanece, é porque houve um momento que ele não o quê? Estava. Ele não estava presente. Ele estava ausente.
E cá entre nós, irmãos, as crises do nosso casamento, as crises da nossa vida acontecem quando Jesus está presente ou quando Jesus está ausente. Aquela briga que você teve com seu marido, com a sua esposa, aconteceu quando vocês estavam orando? Foi assim? Vocês estavam orando e de repente perderam o controle na oração? Não. Isso só foi possível porque Jesus estava o quê? Ausente, irmão. E a Bíblia diz aqui que houve um momento em que Jesus estava o quê? Ausente. Mas eu sou um apaixonado por gramática, irmãos. E é curioso que quando você analisa essas coisas em grego, tem tantas lições que aparecem. Porque primeiro diz aqui que é o verbo ristemi, que é o verbo permanecer. Mas é curioso ainda que o texto mostra o tempo verbal e o modo verbal. Aí os irmãos poderiam dizer, pastor, agora também é demais, né? Está entrando agora numa análise gramatical. Irmão, mas essas coisas têm lições para a nossa vida. Eu vou dizer porque tem lições para a nossa vida. Primeira coisa, porque na língua portuguesa nós temos quantos modos verbais? Olha, agora vamos lá. Cadê o pessoal do Enem? Quantos modos verbais nós temos na língua portuguesa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quantos? Quantos? Aí, só as mulheres sabem disso, os homens não. 3 modos. Quais são os 3 modos? Primeiro, modo o quê? Não, modo não é tempo, hein? Está confundindo modo com tempo. Modo indicativo. Modo o quê? Subjuntivo. E modo imperativo. Até aula de português e grego, mas Noel, né? Isso é maravilha essa igreja, né? Agora, o que é um modo indicativo? Quem lembra? Só está rindo, né? Vai anotando essas coisas, viu? O que é um modo indicativo? É o modo da certeza. Modo indicativo é o quê? Certeza. E o que é o modo subjuntivo? O modo da dúvida. E o modo imperativo é o modo da ordem. O texto aqui está no modo indicativo. Indicativo significa o quê? Certeza. Certeza absoluta que Jesus estava presente ali. Certeza. Deu para entender isso aí? Ok. Modos verbais. Agora vamos para tempos verbais. Agora sim. O tempo verbal que aparece nesse versículo é o modo perfeito. E o que é o modo perfeito? É uma coisa que aconteceu no passado e que continua acontecendo. Em grego, né? Em português muda um pouquinho. Aconteceu no passado, que continua no presente e que com certeza vai continuar no futuro. O que é que a Bíblia está dizendo com isso, irmãos? Traduzindo na linguagem dos mortais, a Bíblia está dizendo que houve um tempo que Jesus estava ausente daquela porta, e por Jesus estar ausente daquela porta, as crises podem acontecer lá dentro, mas Jesus vem e ele se aproxima, e ele não apenas estava, mas ele o quê? Permaneceu. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu no passado, ele permanece onde? No presente, e ele vai permanecer quando? No futuro, porque a graça de Deus, o amor de Deus não desiste do nosso casamento, irmãos, amém? Se a graça e o amor de Deus não desistem do nosso casamento, quem somos nós para desistir? Cristo não apenas está, ele permanece diante da porta. Um pouquinho complicado, eu sei, mas com certeza o Espírito Santo vai traduzir isso para você. Ainda no verso 20, diz: eis que estou à porta aí e bato. E é curioso também que o verbo bater aqui
Significa, queridos, uma ação que aconteceu também no passado, que está acontecendo no presente e que possivelmente, com certeza, vai acontecer onde? No futuro. Em português, nós lemos apenas assim: eis que estou à porta e bato. Ok, tá bom. Mas em grego não é assim, irmãos. Os tempos verbais que estão aparecendo aqui não é assim. É como se você estivesse, quando a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Veja mais ou menos como é que a Bíblia está querendo dizer. É como se você, primeiro, batesse fraquinho, depois batesse mais forte, e depois você desse praticamente um murro na porta. Está dando para entender isso aqui, queridos? É como se a graça de Deus na nossa vida começasse de forma suave e fosse se intensificando, porque o desejo de Deus é entrar na nossa vida. Porque quando Cristo está ausente da nossa família, as crises poderão acontecer. E se Ele estiver presente, quando as crises vierem, as crises serão superadas pelo poder e pela graça do nosso Deus. Amém? Avançando. Eis que estou à porta e bato. Agora veja a segunda parte do verso, que é uma segunda parte muito interessante. Eu sei que é um pouquinho complicada essa questão gramatical, mas é de grande valor espiritual. Se alguém fizer o que, queridos? Se alguém ouvir a minha voz. Essa partícula se significa o quê? Não é possível essa agora. Anderson, você foi eleito. Essa partícula se significa o quê? Significa o quê? Uma condição. Muito bem, pessoal. Na turma do INTA não pode faltar nisso aí, viu? Se significa o quê? Uma condição. Se alguém ouvir a minha voz, só vai abrir a porta aquele que ouve o que há? A voz. Mas a voz de quem? A voz de Jesus. Você poderia dizer: pastor, mas isso é tão simples. É simples, mas é profundo. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão o quê? A minha voz, e farão o quê? E me seguirão. E os salvos no livro do Apocalipse são descritos como ovelhas. Há um texto no Apocalipse que diz assim: e seguem o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Seguindo a voz de Jesus. Você poderia dizer: pastor, mas qual é a importância disso? Qual é a importância? Queridos, a importância é que o pecado e a graça de Deus entraram neste mundo através da palavra, irmãos. Deu para entender isso aí? O pecado e a graça de Deus entraram neste mundo através de quê? Da palavra. E os judeus sempre valorizaram a palavra, porque o próprio Deus é descrito como sendo a palavra, e o verbo se fez carne. O mundo foi criado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Existe uma afirmativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, que todas as vezes que Deus fala, algo de extraordinário acontece, irmãos. Amém? Todas as vezes que Deus fala, algo de extraordinário o quê? Acontece. Então, se a Bíblia diz: eis que estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz. Mas como é que nós iremos ouvir a voz do Senhor? Será necessário um anjo descer do céu para fazer conhecida a vontade de Deus para a nossa vida? Será que é isso, irmãos?
O que nós precisamos saber de Deus e da sua vontade está escrito onde? Na palavra do Senhor. Aquilo que você precisa para a sua família, aquilo que você precisa na sua vida pessoal, tudo já está onde? Na palavra do Senhor. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, só vai abrir a porta aquele que ouvir. Ou seja, você precisa ouvir, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que todos os dias Deus vinha lá no Jardim do Éden falar, conversar com o ser humano. Talvez vocês não saibam a profundidade deste assunto, o assunto da fala, irmãos. O assunto da fala. A fala é algo tão poderoso que é capaz de modificar realidades. Os judeus sempre foram apaixonados pela palavra, porque eles sabiam, porque Deus havia revelado para ele que a palavra tem poder, que a palavra é capaz de modificar situações. Para vocês terem uma ideia, havia entre os judeus que falavam aramaico uma expressão que muita gente já deve ter ouvido e nunca se deu conta que é uma expressão aramaica criada por judeus. É uma expressão que já é muito conhecida, principalmente por criança que assiste desenho animado. Abracadabra. Alguém já ouviu isso? Abracadabra. É uma expressão em aramaico, criada por judeus que falavam aramaico. Mas alguém sabe o que significa abracadabra? Alguém sabe? Abracadabra é uma expressão aramaica que significa eu falo e algo acontece. É por isso que nos desenhos animados, quem fala isso está diante de uma caverna e diz assim, abracadabra, e a caverna se abre. Porque eles sabiam que quando você fala alguma coisa, o que? Acontece. Se você fala algo positivo no casamento, algo de positivo vai acontecer no teu casamento. Se você fala de algo negativo no teu casamento, algo de negativo vai acontecer no teu casamento. E nós homens temos que entender isso, que para as mulheres a fala tem um poder tremendo. O homem não caiu em pecado por causa da fala. Quem foi atraído pela fala primeiro foi quem? Foi Eva. Eva foi atraída pela fala. Por isso que a psicologia diz que as mulheres são atraídas pela fala. Você já viu aquele cara feio, horroroso, que casou com a menina mais linda do bairro? Alguém já viu essa cena por aí? Que inspirou a Bela e a Fera, né? Foi baseado nesses dados, né? Mas por que é que aquele cara mais feio do bairro casou com a menina mais bonita do bairro? Por quê? Porque ele sabia dizer o que ela gostava de ouvir. E o que é que as mulheres gostam de ouvir? O que é que as mulheres gostam de ouvir? Uma frase que as mulheres gostam de ouvir. Falem, mulheres, pelo amor de Deus, me ajudem aqui. Eu te amo. Eu te amo. Mas pastor, eu já disse isso para minha mulher, e eu não sou homem de mudar de opinião. Não adianta, querido. Ela quer ouvir isso todos os dias. Por quê? Eu não sei, entendeu? Mas elas gostam de ouvir. Eu te amo. Se você tem dificuldade para dizer, passa uma mensagem, meu amor, eu te amo. Se você tem dificuldade para escrever, pelo amor de Deus, coloca alguns corações piscando, pelo menos. Ela vai entender o que significa isso, né? Mas diga alguma coisa positiva. Omita a verdade em algumas situações. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção se você quer manter o seu casamento. Omita a verdade em algumas circunstâncias. Cadê o Rubens? Está ali. Omita. Se você quer permanecer casado.
Quando ela chega para você e pergunta: meu bem, eu estou gordinha, não diga a verdade, pelo amor de Deus. Não diga. Omita, se esquive. Diga: eu te amo. Entendeu? Uma hora dessa é boa, viu? Você consegue substituir. Não diga. Mas o impacto dessas palavras, ela precisa ouvir isso. Ela precisa. Então diga que ama. Porque se você omite essas palavras, tem homens que são cruéis. Oh, meu amor, né? Teve um rapaz que ligou para mim algum tempo atrás e dizendo: pastor, eu sei que casamento, depois da gente casada, a gente passa por algumas mudanças. É verdade. Mas eu acho que a minha mulher mudou demais, pastor, principalmente o aspecto físico. Aí eu digo: o que você quer dizer com isso? Ele disse: eu vou lhe ilustrar isso aqui. Quando eu casei com a minha esposa era uma garrafa de Coca-Cola, pastor, aquelas garrafinhas pretinhas, coisa linda, tudo. É mesmo? E agora, como é que ela é? Não, ela continua uma garrafa de Coca-Cola, de 2 litros. Que crueldade, irmãos. Que crueldade. Agora, é curioso que às vezes nós, depois de casados, nós achamos, porque por sermos cristãos, que nosso esposo ou nossa esposa são pessoas tementes a Deus, e que agora, um dia nós seremos transformados, que o nosso corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos, e agora eu não devo mais cuidar do meu corpo. Isso é uma teologia bíblica? Como é que a Bíblia descreve o corpo de um cristão? Como é que sai lá, como é que Paulo diz? Santuário de quê? Do Espírito Santo. E em Jerusalém, o edifício mais bonito, mais perfeito, mais valioso, era o palácio do rei Salomão? Era o palácio de Davi? Não, era o quê? O santuário. Com isso a Bíblia está dizendo, queridos, que nós temos que nos cuidar. Não é o fato que você que casou agora, eu casei, pastor, pronto agora. Eu tinha uma amiga que disse: não, Evandro, eu casei, tenho 2 filhos, agora, olha a expressão, irmão. Significa o quê? Que vai deixar. Ah, mas meu marido é um ancião da igreja, meu marido é um pastor, ele só pensa nas coisas do alto. Quem sabe alguma amiga subindo a escada, né? Ele pensa nas coisas do alto, né? Cuide do seu corpo, minha irmã. É verdade que as mulheres têm, em média, 30% a mais de gordura, naturalmente, do que os homens. Porque ela foi programada por Deus para a gravidez, isso é verdade. É verdade que depois da gravidez ela ganha alguns quilinhos a mais, é verdade isso. Mas não é motivo para se entregar. Não é motivo. Agora, por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Eu vou dizer. Talvez você não goste. Se vocês são fascinadas pela fala bonita, mentirosa muitas vezes, né? Nós homens somos fascinados por quê? Alguém está dizendo pelo mundo espiritual. Oh, rapaz, que camarada santo, né? Também. Mas nós somos atraídos pelas formas. Deu para entender? Deu ou não deu? Precisa de tradução? Está mais difícil que a análise gramatical? Então eu tenho que me cuidar. Queridos, uma vez, eu vou contar a minha experiência pessoal. Não adianta falar de outras pessoas. A minha experiência pessoal. Aqui eu vou falar em código, tá certo? Então, os casados e adultos vão conseguir decodificar o que eu estou falando, por causa das crianças. Né? Um dado momento, eu estava em uma intimidade com a minha esposa, né? A posição, né, como a Bíblia diz. E eu percebi que a minha esposa estava com falta de ar. E eu achando que estava abafando. Achando que estava. E quando terminei, perguntei alguma coisa para ela.
E perguntei acerca do meu peso. Ela disse, um pouquinho pesado. E um pouquinho pesado, né? Fui à balança, querido. 120 quilos. Eu sou alto, é verdade que às vezes não dá para, né? E eu disse, sabe de uma coisa? Eu tenho que mudar. E comecei a fazer caminhadas. Não foi outra coisa, nem academia fui. Apenas fazer caminhada e diminuir a quantidade de alimento. Não dia de hoje, viu? Não se alegre muito não, viu? Dia de hoje eu saio um pouquinho do regime, né? E diminuir um pouquinho mais. Queridos, perdi em 3 anos 30 quilos. Amém? Amém. 30 quilos. Você pode perder também. Agora, quando nós perdemos quilo, nós perdemos alguma coisa? Não, só temos que ganhar com isso. Só temos que ganhar. Se você é mulher, perca quilos. Se você é homem, perca quilos. Cuide do seu visual, cuide do seu santuário, irmãos. Porque, olha, eu vou finalizar aqui contando algo que a gente precisa saber. Vocês já ouviram falar da segunda lei da termodinâmica? Olha que nome, hoje está virado. Hoje eu dormi mal, então quando eu durmo mal, né, parece que a cabeça traz todo o conhecimento. Alguém já ouviu falar da segunda lei da termodinâmica? Alguém já ouviu falar? É uma lei da física. Dentro dessa lei existem 2 princípios. Um princípio de conservação de energia e um princípio de perda de energia. Quais são os 2 princípios? Conservação de quê? Da energia. E a perda de quê? Da energia. Chamada de lei da entropia. O que é isso? Deixa eu explicar isso na forma prática. O que é isso? Se eu comprar uma Ferrari 0 km, e colocar essa Ferrari dentro de uma garagem, e só vou estar naquela garagem daqui a 10 anos, essa Ferrari estará conservada da mesma maneira como eu a coloquei? Vai? Não vai. Sabe por quê? Por causa do princípio da entropia. O que é que o princípio da entropia diz? Que qualquer corpo, qualquer ser humano, qualquer coisa, deixada ao seu bel prazer, entra num processo de destruição. Está complicado, irmão? Vou repetir de novo. Qualquer corpo, repita comigo, qualquer o quê? Corpo aqui, pode ser material de pessoas ou de matéria geral, né? Qualquer corpo, se deixada ao seu bel o quê? Prazer ali para autossustentar. O que é que vai acontecer com aquilo ali? Vai se auto o quê? Destruir. Ora, se isso acontece com a Ferrari que eu comprei, que é de ferro, o que é que vai acontecer com o nosso corpo se nós não cuidarmos dele? Deu para entender isso? Deu ou está muito complicado? Em outras palavras, se eu não escovar os dentes, o que é que vai acontecer com meus dentes? É o princípio da entropia. Então eu preciso reverter isso. Eu tenho que cuidar dos meus dentes. Se meu cabelo, eu não cuidar do meu cabelo, o que é que vai acontecer com esse cabelo? Se eu não cuidar da minha pele, se eu não cuidar de outras partes do meu corpo, vai entrar em um processo de autodestruição. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque eu vi uma irmã contando para mim, ouvir, ela dizendo assim: pastor, meu marido não me deixa eu usar isso. Meu marido não deixa eu fazer isso com o meu cabelo. Meu marido não deixa que eu passe um creme no rosto. Meu marido não deixa... Irmãos, se você não cuidar da tua mulher, a tua mulher vai entrar num processo de quê? De autodestruição. Então cabe a nós cuidarmos da nossa esposa. Cabe à esposa cuidar de nós e ambos cuidar de nós mesmos. Ajeitar o cabelo, queridos, o que custa ajeitar o cabelo? Eu vou dizer alguma coisa aqui que eu não sou pastor da igreja e posso falar. Presta atenção, não entenda mal o que eu vou falar agora, viu? Não entenda mal.
Existem mulheres que não necessitam de nenhum artifício para corrigir a sua beleza, porque elas já são belas por natureza. Mulheres e homens assim. Preste atenção. Mas existem outras que precisam de alguma coisa para corrigir. Está complicado isso? Quem entendeu, levante a mão. Não vale mentir, hein? Fale isso para o seu marido. Se você olha no espelho, está bronzeada, bonita, os lábios vermelhos por natureza, né? Você precisa de quê? De nada. Penteia o cabelo. E tem uns que nem precisa, é só, né? Dá uma virada assim, já dá. Já tem outras, não, tem que... Como é o nome daquilo? Pranchinha, é? Como é o nome daquilo ali? Não conhece? É um negócio que tem lá assim, que puxa e pega fogo e... passa aquele negócio lá que pega fogo. Mas ajude. Agora, se sua mulher olha para o espelho, a coitada está pálida, os lábios estão roxos, os olhos fundos. Queridos, isso não é mulher, isso é um defunto andando. Mas tem homens que gostam disso. Gostam de ver as mulheres lá fora bonitas, produzidas, e a sua caindo pedaço em casa. Está dando para entender? Quando Jesus está fora, queridos, da nossa vida, a gente não se cuida. A gente não cuida dos nossos relacionamentos. Mas a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e você está ouvindo hoje a voz do Senhor, e abrir a porta, a promessa de Deus é que Ele vai entrar na nossa casa, cear conosco, amém? E como é que Ele faz isso, irmãos? Mediante a sua palavra. Deixa eu terminar com essa frase aqui. Nós precisamos deixar que Jesus entre na nossa casa através da sua palavra. E isso acontece de dois modos. Através do culto familiar. Alguém sabe o que é isso? Se você tem filho pequeno, é uma obrigação sua. Você tem o dever de fazer o culto familiar com a sua família. Essa é uma forma de Deus falar para a tua família. A outra forma de Deus falar para a tua família é você e Deus tendo contato pessoal, sozinho. Aquele momento que você vai ler a sua Bíblia sozinho e sozinha. Mas lê, não porque você vai pregar um sermão, não porque você está fazendo um ano bíblico, mas lê porque você tem o desejo de ter um encontro com Cristo, irmãos, amém? Eu vou ilustrar isso, não sei se eu já contei isso para vocês, que eu sou da época em que os casais de namorados mandavam cartas. Alguém era dessa época? Levante a mão, irmão, está com vergonha? Levante a mão. Cartas, talvez outros não sabem nem o que é isso, os jovens não sabem nem o que é uma carta. E as cartas de namorados, principalmente da menina quando enviava para o rapaz, eram cartas com desenho, e até hoje não sei como era aquele milagre da química que elas realizavam, que colocavam perfume e não alteravam as letras. Lembram disso? Eu não sei como é que elas faziam isso. Colocavam perfume e escreviam ali. Talvez você, jovem, não saiba o impacto dessas palavras que eu estou dizendo aqui. E quando o rapaz recebia a carta, lembra desse momento? Quando ele recebia a carta, o que é que ele fazia? O que é a primeira coisa que ele fazia quando recebia a carta? O que é que fazia, meus irmãos? Você que recebia a carta, fazia o quê? Fale mais alto que eu não estou ouvindo. Fazia o quê? Abrir? Meu pai do céu. Que falta de romantismo é essa, irmão? Era abrir a carta que nós fazíamos? Fazíamos o quê? Cheirar, irmão. Primeira coisa que a gente fazia era cheirar. A Polícia Federal passasse, pensava que era maconha, né? Aquele bate... Cheirar. E outra coisa, cheirava e ainda ficava assim, ó.
Como se tivesse. Era tanta cheirada que dava naquelas cartas. Depois de muitas cheiradas, aí sim, abria de qualquer jeito? Não. Abria em qualquer lugar? Não. Geralmente a gente debaixo de uma árvore, um localzinho tranquilo, a gente abria. Era coisa linda, irmão, linda. Aí leu, rasgou, jogou fora. Era assim. Não, o que a gente fazia? Lia quantas vezes? Uma, duas, três. E depois de ler 1000 vezes, queimávamos a carta, guardávamos as cartas. Coleções de cartas fazíamos. Mandávamos fotos, lembram disso? As fotos 4x4 mandavam um para o outro. Olha que coisa ridícula. Quando acabava o namoro, o que a gente dizia? Mande o meu retrato de volta. Lembra? Alguém lembra disso aí? Mande o meu retrato de volta. Mas a carta era o coração, era aquele momento mágico, irmãos. Aí eu fico pensando, queridos, quando nós tivermos o mesmo sentimento que nós tínhamos quando líamos uma carta, com a palavra do nosso Deus. Já imaginou? De você cheirar, de você beijar, de você tocar, de você ler várias vezes até que esses ensinamentos estejam impregnados na tua mente. Aí Cristo vai entrar na tua casa e vai cear contigo, amém? Isso significa felicidade. Isso significa um lar protegido pelo Espírito Santo, amém? Quantos gostariam de ter seu lar, sua família protegida pelo Espírito Santo? Levanta a sua mão, irmão, diga amém, né? Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar o hino e depois nós iremos fazer uma oração pelas famílias. Quatrocentos 453.
Oremos, irmão. Querido Pai, nós queremos te louvar porque teu Santo Espírito nos visitou nessa manhã, Senhor. E que as verdades, ideias que foram apresentadas nessa manhã possam ser incorporadas à nossa vida como família, porque nós reconhecemos que as mazelas, as crises, as tensões que acontecem nos nossos relacionamentos conjugais são oriundos de um afastamento da tua palavra e da tua pessoa, Senhor. Que quando Jesus está dentro da casa, pode vir as crises, pode vir as dificuldades, mas elas serão superadas pelo teu poder e pela tua graça, Senhor. Querido Pai, perdoa-nos os nossos pecados, como maridos, como mulheres, como filhos, como pais, e que tua graça invada a nossa vida, e que possamos ter um verdadeiro encantamento pela tua palavra e pela tua pessoa. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoa a direção deste departamento de Lar e Família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.